Olá, bem-vindo e bem-vinda à 13ª edição do programa Magistratura e Sociedade, uma iniciativa da Escola Superior da Magistratura com o objetivo de inserir os magistrados nas ciências sociais como forma de apropriação de conteúdo social e humanitário. Para este encontro, recebemos o professor doutor em Teologia e Filosofia, Leonardo Boff, que prega a indignação frente à miséria e à marginalização, em consonância, inclusive, com o discurso promissor da fé cristã, origem da conhecida teologia da libertação. Enquanto sacerdote, em 1984, foi processado pela Sagrada Congregação para a Defesa da Fé, ex-Santo Ofício, no Vaticano, em razão de suas teses ligadas à teologia da libertação, apresentadas também no livro Igreja, Carisma e Poder. Em 1985, foi condenado a 1 ano de silêncio obsequioso e deposto de todas as suas funções editoriais e de magistério no campo religioso. Dada a repercussão e a pressão mundial sobre o Vaticano, a pena foi suspensa em 1986, podendo o frei Leonardo Boff, e hoje professor Leonardo Boff, podendo retomar algumas de suas atividades. Em 1992, foi novamente ameaçado com uma segunda punição pelas autoridades de Roma. Então, renunciou às suas atividades de padre e se autopromoveu ao Estado laico, mudou de trincheira para continuar a mesma luta. Em 8 de dezembro de 2001, foi agraciado com o Prêmio Nobel Alternativo em Estocolmo. Atualmente, é casado, pai, avô, também autor de mais de 60 livros nas áreas de teologia, espiritualidade, filosofia, antropologia e mística. Quem quiser conhecer um pouco da obra, das obras, melhor dizendo, dessa personalidade singular, pode visitar o site leonardoboff.org e lá vai embebecer, com certeza, de grandes ensinamentos, não só filosóficos, quanto espirituais. Seja bem-vindo, professor Leonardo Boff. Bom dia, doutor Gonçalo. Você é um colega, porque é filósofo, e eu também me formei em filosofia. Saúdo a todos que acompanham e quero louvar essa iniciativa extraordinária da magistratura para dialogar com a sociedade e assim continuamente se renovar e formar quadros da justiça cada vez mais competentes, porque na mão de vocês está o destino das pessoas. Ou são condenadas pelos malfeitos que fizeram, ou então são perdoadas. Mas eu acho importante esse diálogo contínuo, porque não basta conhecer. O importante é nunca perder a capacidade de aprender. E vocês estão abertos a essa possibilidade, e quero agradecer esse convite, que, na verdade, muito me honra. Professor, nosso tema hoje em si é solidariedade humana. Então, a primeira indagação para o senhor é o seguinte: como anunciar que Deus é bom, ou seja, pai e mãe de bondade, num mundo de miseráveis? Há uma contradição nisso? Como anunciar? Como fazer essa boa nova? Na tentativa de responder a isso, surgiu a teologia da libertação, porque efetivamente há uma contradição entre um Deus que é pai e mãe de bondade e que tolera, assiste que grande parte de seus filhos e filhas vivam na pobreza e na miséria. Então, no começo dos anos 70, e de forma curiosa, sem contato entre nós, seja no Peru, no Uruguai, eu no Brasil, surgiu a teologia da libertação, dizendo o seguinte: o pobre não é simplesmente um pobre é um empobrecido. Ele é vítima de relações sociais, econômicas, políticas que o fazem pobre, que impede que ele tenha um salário, tenha sua casa, tenha sua educação. Então, ele é um oprimido, e contra a opressão vale a libertação. E nós, como cristãos e teólogos, dissemos: somos herdeiros de alguém que foi perseguido, foi crucificado, foi morto
pela mensagem libertadora que ele anunciou aos pobres, doentes, oprimidos. Essa foi a grande inspiração de Jesus e dos profetas. E aí nasceu a teologia da libertação. Então, nós só conseguimos anunciar um Deus que seja aceitável se que esse Deus nos ajude a transformar a sociedade de oprimida em uma sociedade de libertos, de pessoas que vivem na justiça, na participação, na liberdade. Então, esse Deus que se mostrou na tradição bíblica como o Deus da ternura dos humildes, que deixa sua transcendência e baixa para libertar aqueles que estavam cativos no Egito, é um Deus libertador. Então, não é um Deus que os colonizadores trouxeram, que legitimava o genocídio e a submetição, não. É um Deus que escuta o grito do oprimido, e o escuta para libertá-lo. E daí nasceu a teologia da libertação, e que continua como até hoje, e graças a Deus, temos um representante desse caldo cultural que chegou a ser Papa. E uma das primeiras coisas que ele fez foi exatamente me convidar e dizer: Boff, você, por favor, continue fazendo sua teologia da libertação. Tudo aquilo que houve foi um grande equívoco provocado por aqueles mais conservadores, que nem cristãos eram políticos, eram marxistas, ou da ditadura, seja chilena, seja argentina, seja brasileira. Então, nós temos alguém que veio da teologia da libertação, compreendeu a nós que fomos vítimas, eu não fui o único, e nos deu plena liberdade e até pediu que ajudássemos. E o que fizemos? Estamos ajudando ele nos seus textos, nas suas inspirações. Certo? O que mudou, professor Leonardo Boff, na igreja com a saída de Bento XVI e a chegada do atual Papa, do Papa Francisco, em consonância, inclusive, aí já com a resposta do senhor? Veja bem, há uma crítica contundente de que o Papa Francisco, então cardeal, foi leniente com a ditadura argentina. Isso tem propósito, tem sentido? O que muda em si com essa mudança no papado? Olha, a mudança é entre uma noite escura, onde se vê estrelas aqui e acolá, etc., e um dia ensolarado. O Papa Francisco é o dia ensolarado que superou aquela cobertura de nuvens, aquela concepção de igreja como castelo fechado, e nos mostra uma igreja em saída, que vai ao encontro às opressões humanas, aquelas até existenciais, pessoais e não só sociais, e aí deu um caráter à igreja, um caráter libertador. E eu acho que a grande contribuição dele, especialmente agora que está vendo essa terrível guerra lá na Ucrânia, que a Rússia move contra a Ucrânia, é querer ser o grande mediador da paz e instaurar uma fraternidade que não só inclua os seres humanos, mas inclua a inteira natureza. Então, a própria terra está sendo agredida e sendo oprimida, e aí ele fez, então, duas encíclicas famosas, como cuidar da casa comum, e a segunda, Fratelli Tutti, todos irmãos e irmãs. Então, hoje, o Papa é um representante desse pensamento, que vem do fim do mundo, como ele diz, vem da periferia, e chegou ao centro da igreja. E daí está se irradiando. Logicamente, ele cria um certo conflito com quase 1.500 anos de tradição da Cúria Romana, daqueles palácios, daqueles monsenhores e cardeais que viviam numa pompa faraônica. Esse Papa renunciou tudo isso, foi morar numa casa de hóspedes e vive em extrema humildade. Ele mesmo conversando comigo ao telefone, disse que se eu fosse morar no palácio, São Francisco ia ressuscitar e me puxar a orelha e me levar até a casa de hóspedes. Então a gente vê como muda o estilo, muda a figura do Papa. Não é aquela figura hierática, faraônica, cheia de símbolos, que eram os símbolos do imperador romano.
desde aquele mantozinho, a ombrella que ele usava nos ombros, que era o símbolo do poder absoluto do imperador, todos os papas tinham. E ele, quando quiseram colocar, disse ao secretário: leva para a tua casa como recordação, porque o carnaval acabou. Eu não quero poder. E pediu uma mantazinha pequena, branca, como aquela que Dom Helder usou, símbolo de presença de alguém que quer nem governar, animar a igreja na justiça, no amor, no diálogo, e não através do direito canônico e através do poder. É um ser realmente franciscano. Aliás, faz jus, né, a própria escolha, né, em homenagem a São Francisco de Assis e a opção pelo pobre. Nas palavras de Jesus, professor: bem-aventurados os pobres, porque deles é o reino de Deus. Está em Lucas 6:20. Quem são os pobres? São só os sem bens materiais? Olha, há duas versões. Aquela de São Lucas, que é mais direta, é pobre, pobre mesmo. E aquela de São Mateus, pobre de espírito. Eu, uma vez conversando com Fidel Castro, porque eles, lógico, socializam, privilegiam os pobres, disse o Fidel: qual que você acha que é a mais viável? Ele diz: olha, a mais viável é aquela de São Mateus, os pobres de espírito, porque pega os pobres e também aqueles ricos que têm um espírito de generosidade, de abertura, que não estão presos à riqueza, mas fazem da riqueza um instrumento de mudança social. E se você fala só pobre, aí só pensa nos pobres, deixa os outros de fora. Então, nós, na América Latina, pensamos o seguinte: a grande maioria, mais de 2/3 da população, são pobres, são indígenas, são negros, são gente marginalizada, oprimidos. Então, nós arrancamos dessa situação, que é uma situação de perversidade, de humanidade. Então, quando Jesus diz felizes os pobres, ele estava olhando aqueles que o cercavam, que eram cegos, eram coxos, eram pessoas doentes, lá eles chamavam, eles diziam que estava possesso por demônios. Era a maneira da época dizer que eram psiquicamente afetados, seja lá neuróticos ou psicóticos. Ele libertava, sempre tomou partido da vida, contra as doenças, contra aquilo que diminuía a dignidade humana. Então diz: vocês que são os mais sofredores, vocês são os primeiros a herdar os benefícios do reino, que é vida, que é justiça, que é alegria de viver. E aos ricos diz: olha, você já tem a vossa consolação, vocês já vivem bem. Então, a mensagem para vocês é má consciência, não é uma boa mensagem. Vocês sejam pobres de espírito, ajudem os outros, não se prendam à riqueza. Não é que a riqueza seja má, o problema é o uso da riqueza. Se você usa egoisticamente com o poder de dominação, ou você faz ela um instrumento para melhorar a sociedade, fazer transformações, obras que precisam de financiamento, dinheiro, etc. Então, a teologia da libertação, ela tem como eixo central isso: opção pelos pobres, contra a pobreza, a favor da justiça social e da libertação. Se a gente não entendeu isso, não entendeu a teologia da libertação. E sobre ainda a teologia da libertação, professor, após 40 anos da sua fundação, diria assim, do movimento fundacional da teologia da libertação, e com escrito, né, que o senhor foi o primeiro aqui no Brasil a escrever sobre a teologia da libertação, tanto é que sofreu, inclusive, interna corpus dentro do Vaticano, né, e dentro do mundo eclesiástico, toda a forma de pressão com relação ao abandono, né, a tentativa de fazer com que o senhor abandonasse a teologia da libertação em prol de uma igreja mais ortodoxa ou mais conservadora. Mas qual o caminho hoje da teologia da libertação? Qual o destino que ela segue hoje, professor? Se há uma teologia viva hoje na igreja, que tem uma palavra a dizer, que está presente nos grandes fóruns,
Por exemplo, todo ano tem o Fórum Social Mundial. 2 dias antes, ou 3 dias antes, nós fazemos o Fórum da Teologia da Libertação, que vem 2, 3 mil pessoas da Coreia do Sul, da Índia, do Japão, da toda a América Latina, de África, de muitos países, e mesmo da Europa, porque tem grupos que cultivam essa teologia. Dos Estados Unidos, a teologia negra, a teologia feminina. Então, a gente faz o grande congresso e a gente nota as várias tendências da teologia, conforme os continentes, a vitalidade delas, e desde cedo nós descobrimos que se falamos de libertação, é sempre contra a opressão. Agora, há vários rostos de opressão. A opressão do negro é uma, por causa de sua cor, por ter sido uma pessoa escravizada. A da mulher é vítima do machismo. As pessoas que são de outra opção sexual, que são discriminadas. Os indígenas que foram quase exterminados com sua cultura e sabedoria. Então surgiram as várias tendências da teologia da libertação. Ela começou com o pobre concreto, e quando disseram ao Gustavo Gutierrez, por que você não tomou os índios? Ele disse, meu irmão, 90% do meu povo no Peru são índios. Se eu falo de pobre, eu estou falando do pobre índio. Não preciso falar de índio, porque são os pobres mesmo. Então, hoje há várias vertentes, e eu comecei, nos anos 80, a ser consequente com a teologia da libertação. Porque se o eixo central dela é opção pelos pobres, digo, a gente tem que optar pelo maior dos pobres, o mais oprimido e devastado, que é a terra. Então, temos que colocar a terra dentro da opção pelos pobres, baixá-la da cruz e criar uma ecoteologia da libertação. Isso é articular a ecologia, que está muito desenvolvida já, com a teologia da libertação. Eu comecei nos anos 80, tive pouca aceitação dos teólogos que diziam o bofe de vermelho agora passou a verde, etc. Mas à medida que a consciência mundial foi crescendo, face às mudanças climáticas, face aos tsunamis, face à pobreza, ela ganhou relevância. E com esse Papa, então, ela foi totalmente oficializada. Porque até os grandes nomes da ecologia, como Jeffrey Sachs, Edgar Morin e o próprio James Lovelock, diz que com essa encíclica o Papa se coloca na ponta da discussão ecológica mundial, porque ele não faz uma ecologia verde, faz uma ecologia integral, que aborda o ambiente, o verde, que aborda a sociedade, aborda a política, aborda a cultura e aborda a espiritualidade. Então, e é um documento extraordinário, completado com o segundo, escrito 10 anos depois, 2015 foi Laudato Si, Como Cuidar da Casa Comum, e 2020, Fratelli Tutti, onde ele faz uma espécie de balanço qual foi a ressonância dessa encíclica, e aí ele diz uma frase que ele repete várias vezes no Twitter: estamos no mesmo barco, ou nos salvamos todos, ou ninguém se salva. Temos que mudar nossa relação com a natureza, não dominando-a, mas entendendo que todos os seres, animais, plantas, a natureza toda, são nossos irmãos e irmãs. Fazer uma grande fraternidade terrenal, cósmica, tratarmos-nos como irmãos, caso contrário, vamos cavar a nossa própria sepultura. Então, para mim, isso é hoje o grande debate. E eu mesmo, durante 13 anos, trabalhei com um cosmólogo norte-americano sobre ecologia, as novas ciências, mecânica quântica, tradição oriental. Escrevemos um livro de mais de 500 páginas, O Tal da Libertação. E nos Estados Unidos, ele ganhou a medalha de ouro em Nova Ciência e Cosmologia. Então, eu fiquei muito, eu não digo orgulhoso, porque não devemos ser, mas eu fiquei surpreso
que alguém da periferia do mundo aqui, que nós não contamos muito, porque não somos fonte de produção científica, ganhei junto com um cosmólogo, até quero mostrar o livro. Quero mostrar. Eu vou mostrar. Bom, essa é a edição inglesa, que tem a medalha de ouro, mas tem a edição portuguesa, que se chama O Tal da Libertação, que é explorando uma ecologia de transformação. Foi traduzido em tudo quanto é língua, em coreano, em croata, nas línguas ocidentais. Fizemos um congresso até na Alemanha com físicos quânticos, com cientistas, e eu era o que era interrogado nisso. Então, eu acho que hoje essa teologia é extremamente atual, não por ela, mas pela causa que está em jogo. Está em jogo a vida no planeta, está em jogo o equilíbrio da Terra e a nossa capacidade de armas nucleares, biológicas e químicas, destruir toda a vida. Isso é um fato real. Então, a teologia da libertação se opõe a tudo isso, busca uma alternativa, porque não basta só fazer a indignação e fazer a crítica, é apontar caminhos que nos possam salvar. E aí eu acho que o Papa, na sua encíclica, mostra isso. Temos que mudar nossa relação com a natureza. Não pode ser a relação do Dominus, do Senhor, que com o punho cerrado domina, mas tem que ser aquele que é irmão e irmã. Todos viemos do mesmo humus da terra. Todos nascemos do coração de Deus. Todos temos a mesma base genética, os mesmos 20 aminoácidos, as mesmas 4 bases fosfatadas. Fisicamente, cientificamente, há um laço de fraternidade que nos une com a minhoca, com o tucano que está voando aí fora, e eu. Temos um laço de fraternidade e temos que reconhecer isso. Nós pertencemos à natureza, não somos donos da natureza. E devemos nos tratar humanamente como irmãos e irmãs. E até isso, eu até escrevi, me permito, de apresentar o livrinho Habitar a Terra, onde eu discuto esse projeto do Papa. Saiu antes na Itália, sabe? O Papa leu e disse, é isso mesmo que eu estava querendo dizer. Então, eu acho que nós estamos numa bifurcação. Nós temos que mudar. Eu acho que o coronavírus é um sinal que a Terra nos dá, que não podemos continuar como estava, não podemos voltar ao anterior, à antiga normalidade, temos que inventar uma nova normalidade, senão virão mais vírus, mais tufões, como no Brasil, mais enchentes, mais seca no sul, os grandes incêndios em toda a Europa, que são fruto desse aquecimento global, desse desequilíbrio da Terra. Então, a Terra está crucificada, nós temos que baixá-la da cruz e ajudar ela a se regenerar, para ela ser mãe generosa e continuar a dar vida a todos nós. Verdade, professor Leonardo Boff. Inclusive, nós somos um estado de vocação agrícola e a consciência ecológica é importantíssima aqui para nós, mesmo porque nós temos vários biomas, temos o Pantanal Mato Grossense, o Cerrado e a Amazônia. Então, essa consciência, notadamente para os juízes, é muito importante. Eu, como professor de filosofia, muitos alunos me perguntam, professor, Gonçalo, né? E Gonçalo é uma homenagem que eu recebo por ser devoto, inclusive aqui nós temos inúmeros devotos de São Gonçalo, né? Do santo São Gonçalo, e eles me perguntam, mas a libertação, esse processo de libertação, o que significa? E aí eu leio no livro, propriamente, sob o título Teologia do Cativeiro e da Libertação, de vossa autoria, que o processo de libertação é processo de permanente decisão. Exatamente. Qual o significado, professor, dessa expressão? Olha, professor Gonçalo, a pessoa tem que fazer uma experiência de opressão, às vezes até de forma pessoal, sabe?
que você é empregado numa empresa, se sente perseguido pelo dono, ou fazem bullying contra você. E na sociedade, o que nós mais vemos agora, especialmente sobre a pandemia, eu estou aqui em Petrópolis, mas mesmo em Petrópolis há muita pobreza. Estive no Rio e à noite fiquei espantado do número de crianças, famílias inteiras dormindo na rua, ao relento praticamente, coberto de jornais. Em São Paulo é uma catástrofe. No mundo inteiro há mais ou menos 1 bilhão, segundo a FAO, esse organismo que cuida da alimentação da pobreza, são mais de 900 milhões de pessoas que estão passando fome. Então, há o fenômeno, a gente tem que fazer uma experiência, eu diria de pele, do que é a pobreza, a libertação, entrar em contato. Eu, quando vejo alguém dormindo lá, eu logo faço uma queixa a Deus. Digo, Deus, esses também então são seus filhos e filhas. Olhe para eles. Dê chance de poderem comer. E eu digo para mim isso. O que eu faço? Sozinho eu faço pouco. Às vezes eu compro um sanduíche, descubro o rosto da pessoa, eu dou para ele, eu acordo, agradece. É o mínimo que faço. Então, o processo significa, como não é uma coisa milagrosa que você supera, eu acho que tem que partir dos próprios pobres. É a lição que aprendemos de Paulo Freire. A solução dos pobres não pode vir sem a participação dos pobres. Senão fica sempre assistencialismo, paternalismo, você dá, mata a fome naquela hora, mas ele fica dependente. E eles são o protagonista, né, professor? Eles são os exatamente, ele tem que ser protagonista. Então, ele tem que saber que a pobreza que ele está sofrendo não é natural, não é querida por Deus. É produzida por um tipo de sociedade que acumula de um lado e deixa o outro lado na extrema. Eu só quero dar um dado aqui, que 6 bilionários brasileiros, que são esses das grandes bancos, das grandes cervejarias, dos grandes negócios, 6 bilionários possuem mais riqueza do que 100 milhões de brasileiros. E 10% dos ricos brasileiros controlam 75% da riqueza que todos produziram pelo trabalho. Então, essa desigualdade, que é uma palavra neutra, mas eticamente é uma injustiça. E teologicamente, em termos religiosos, é uma ofensa ao Criador e às suas criaturas, que sofrem e penam. Então, é um processo que tem que começar com a consciência do próprio pobre. Um pobre que não sabe as razões de sua pobreza nunca sairá da pobreza. Nunca sairá. Mas se ele começa a pensar, cria grupo, reflexiona e cria um movimento, e isso foi o que está se criando no Brasil inteiro, movimento de negros, de quilombolas, de mulheres, de quebradeiras de coco, 1000 movimentos que têm consciência que estão perdendo direitos, que são oprimidos, que têm que se libertar. E a grande maioria deles, mesmo não sendo cristãos, se inspiram na teologia da libertação. Porque nós não só fizemos teologia, a gente criou uma visão de mundo, em sociologia, em política, na própria antropologia. Eu mesmo me ocupei muito com a cosmologia, como ver o universo, etc. E isso, então, é um processo que está crescendo. E eu acho que, na medida que o processo cresce, ele também pressiona as autoridades, pressiona o Estado. Do Estado a gente não deve pedir nada, tem que cobrar do Estado, que o Estado é um servidor, como vocês são servidores. Nós cobramos do que de vocês? Cobramos que vocês sejam justos, equânimes, competentes, estudiosos e também humanos. Sentiram também o outro, dor do outro. Que não basta a lei fria. É importante termos as leis, senão seria caos no mundo. Mas atrás da lei tem o legislador, aquele que entende, faz a epiqueia. A epiqueia, você sabe, ele até
interpreta a lei conforme circunstâncias adversas, que obriga a lei a ser mais flexível, não pode ser fria, cruel. Então, ela tem que ter uma dimensão de humanidade. Tudo isso é um processo de libertação. E vai chegar um dia em que eu acho, que nós não vamos falar de libertação. Será o mundo dos libertos, dos livres, dos cidadãos que compartem a vida, a comensalidade, se sentam juntos na mesa e se beneficiam da riqueza dos bens da terra. Esse é o nosso grande sonho. Professor, para alguns há uma contradição, ou talvez um paradoxo, no fato de que existe miséria no mundo, miseráveis estão aí no dia a dia, pessoas que bebem esmola, pessoas que estão infinitamente abaixo da linha de pobreza, inclusive da dignidade humana. E aí se pergunta, o que está antes? A quem e por detrás de todas as coisas? Vale dizer, onde está Deus? Deus está em lugar nenhum, porque ele está em todos os lugares. Olha, esse grande escritor italiano, Paulo Levi, que esteve no campo de concentração, ele estava na fila porque sempre os ímpares eram chamados para serem enforcados. E que estavam enforcando uma criança e ela custava para morrer. E aquele que de trás gritou, onde está Deus? E Levi respondeu, ele está lá naquela criança sendo enforcada. Ele está lá. Então, Deus está aí e você colocou, você que é filósofo sabe, que já desde dos antigos, acho que Demócrito não, um dos pré-socráticos, colocou a questão. O Deus é onipotente, então pode acabar com o mal? E se ele não faz, ele não é onipotente. E se ele também é bondoso e não acabar com o mal, é sinal que não é bondoso. Então, essa pergunta não tem resposta até hoje, nem a filosofia, nem a teologia. O próprio Leibniz, que mais estudou a questão do mal, disse que se houvesse uma solução para o mal desapareceria, mas ele está sempre aí. Então, eu vejo o mal como um desafio para nós, para continuamente não parar de modificar, melhorar a situação. Eu acho que as grandes utopias, aquela iluminista, socialista, capitalista, elas estão agonizando. Nós temos que apostar nas utopias mínimas, que melhora a condição da casa, que melhora a comida, que seja orgânica, que as crianças não fiquem doentes e possam ter escola. Isso nós podemos fazer. Então, é um processo que vai criando na sociedade movimentos que vêm de baixo, porque os de cima não gostam de mudança. Eles se beneficiam do que está ali. Então, são os de baixo que obrigam todo mundo a estar em movimento, para ter como consequência uma sociedade. Isso eu escutei de Paulo Freire, de quem era amigo. Eu perguntei a Paulo Freire, qual é o teu sonho mesmo? Ele me disse, meu sonho, Bob, é ter uma sociedade menos malvada, onde não seja tão difícil o amor. Tão difícil o amor. Veja que resposta simples e verdadeira. Menos malvada. E desde que crie condições para a gente poder se amar. Para isso nós somos humanos. É verdade. Precisa de uma opção, né? Opção no lugar certo, pela coisa certa. Sartre dizia que o homem está condenado a ser livre, ou seja, esta condenação e esta liberdade tem tudo a ver, porque são as opções dele, né, por algo mais sublime, por, vamos dizer assim, algo mais correto, justo. E aí o senhor vem também em uma obra posterior, a obra sob o título Concluir a Refundação ou Prolongar a Dependência. O senhor diz o seguinte, o homem está condenado a se decidir, né? Então, esse poder de decisão que vem da liberdade é uma condenação?
Eu acho que essa condenação tem que ser entendida como uma propriedade do ser humano. Os animais têm os instintos e eles agem conforme os instintos, e chega a época da procriação, procriam. Eu tenho aqui um pica-pau que está sempre batendo contra as minhas árvores que tenho aqui. Ele está lá criando o buraco dele e vai fazer sempre por milênios, está fazendo isso. Agora, o ser humano não. Ele se relaciona com a natureza, ele intervém, pode intervir de forma destrutiva, mas pode intervir de uma forma que vai reforçando a força da natureza, melhorando os próprios produtos, o solo, etc. Então, o homem tem que tomar uma decisão. Eu acho, pensar, que esse tema da liberdade é um dos mais estudados na filosofia, como vocês sabem. Mas eu acho que, para mim, a melhor definição vem de um filósofo teólogo franciscano, Duns Scotus, que diz: liberdade é autodeterminação. Você tem determinações de família, de cultura, você não escolheu a família que nasceu, não escolheu o país, não escolheu a língua, tem determinações. Agora, autodeterminação é como você reaciona face a essas determinações, modificando essas determinações. Então, aí vem a decisão. Então, a pessoa decide assumir, transformar. Eu acho que essa é a grande liberdade do ser humano, dele poder moldar o mundo. Só que nós, nos últimos 2 séculos, moldamos o mundo de tal maneira, de uma maneira tão estreita, eu diria, desrespeitando o ritmo da natureza, as próprias leis fundamentais das águas, das plantas, etc., que usamos a liberdade de forma destrutiva, de tal maneira que se criou até o conceito moderno, que nós inauguramos uma nova era geológica, o antropoceno. Isto é, a grande ameaça não é um meteoro rasante que nos pode destruir, é o ser humano que está matando. Esse grande biólogo Edward Wilson, lá de Harvard, eu tive a ocasião de, por acaso, me encontrar com ele, porque ele era muito amigo de Miguel de Escoto, que era secretário da ONU. Eu, por uma época, ajudava ele lá a fazer os discursos, aquela coisa toda. Ele era muito amigo do Edward Wilson. Ele é importante porque ele criou a palavra biodiversidade. E o último dado que ele deu, faz o ano passado, que é a voracidade do processo industrialista mundial, não só capitalista, industrialista, está eliminando entre 70 a 100 mil espécies de seres vivos por ano. É uma devastação. Por isso que muitos dizem, não há só o antropoceno, há o necroceno, quer dizer, a morte massiva de seres vivos. E, então, nós usamos a liberdade não para moldar um mundo que seja melhor para todos, mas destruímos, desmatamos, envenenamos os solos, as águas, e agora nos damos conta que estamos quase num caminho sem retorno. Ou a gente muda, como disse esses dias atrás, no encontro em Berlim, do Antônio Guterres, que é o secretário da ONU, houve um encontro em Berlim sobre os climas. E ele disse, nós só temos alguns anos para equilibrar o clima da Terra a 1,5 grau Celsius. Se nós não fizermos isso, nós estamos cavando a nossa própria sepultura. Então, demos-nos as mãos, colaboremos todos, senão ninguém de nós terá futuro. E ninguém de nós terá liberdade, como diz Marx. Então, como diz Marx, né? O que é liberdade para Karl Marx? Liberdade é ter condições materiais, ou seja, poder fazer a sua opção por vários caminhos, dentre vários caminhos por um, né? Mas ter essas condições. E sem a natureza nós não temos condições nenhuma, né, professor? Nós somos colocados diante de uma decisão de vida ou morte.
Ou você decide continuar nesse planeta, então você vai ter uma relação diferente, vai explorar menos, polui menos. Ou você decide, com essa voracidade rápida de querer acumular, etc., como a China faz de uma forma absurda, e isso nos leva ao fim da espécie. Então, a liberdade está em jogo. Que tipo de liberdade nós vamos exercer? Para a vida ou para a morte? Nós queremos a vida. E eu acho que quando chegar o grande aperto, isso quem viu foi um grande filósofo judeu, Hans Jonas, que ele até, ele era alemão, ingressou no exército inglês para combater os seus compatriotas alemães e tinha jurado nunca mais voltar para a Alemanha. Mas ele ganhou o prêmio da grande feira do livro de Frankfurt, que é a maior do mundo, e eu, por acaso, estava lá, porque também tive uma intervenção, escutei uma palestra dele. Diz, é a primeira vez de anos que eu estou voltando à minha pátria, contra a qual eu lutei, porque ele era nazista, era contra a vida. Então, ele escreveu um livro importantíssimo, O Princípio e Responsabilidade. E aí diz, o ser humano tem o destino nas suas mãos, pela sua liberdade, do tipo de terra que ele vai querer. E aí põe um outro princípio, o princípio do medo e do pavor. Se você não muda, usando bem a liberdade, a degradação pode chegar a um ponto que a água chega ao pescoço, chega à boca. Se vai ao nariz, você faz tudo para poder viver. Então ele diz, o princípio de vida é mais forte que o princípio de morte. Na hora do aperto, o ser humano vai mudar. Só que muitos não aprenderam a nadar e vão se afogar. E aí nós temos esse drama, que não está longe do nosso tempo, ela pode ocorrer nos próximos anos. É verdade, é verdade. Professor, antigamente era comum um jargão jurídico, principalmente no ambiente judicial, no seguinte sentido: o que não está nos autos do processo não está no mundo. Ao julgar, os juízes devem se ater ao processo ou transcender aqueles fatos? Eu acho que é uma questão de leitura da realidade, sabe? De entender que a Constituição, as leis, são parte do processo social. Então, como a sociedade está sempre evoluindo e criando fenômenos novos, então ele tem como referência as leis, não dá caos. Ele tem que ter referência à lei. Mas ele tem que saber ler a lei dentro do processo social. Então, ele tem que ter uma certa flexibilidade. Eu mesmo, nas minhas aulas de ética, dava muita importância e dei algumas aulas na Faculdade de Direito lá da UERJ, do Rio de Janeiro, a importância da epiqueia. Epiqueia é aquela sabedoria que no espírito da lei você alarga os âmbitos da lei, mas não contra a lege, sempre no sentido da lei. E aí, então, o juiz fica justo, porque, como diziam os romanos, summum ius, summum injuria. Se você aplica a suprema dureza da lei, você pode ser injusto. Então, você tem que, acho que, combinar esses fatores, tendo como referência a lei, porque ela é comum a todos, e é mesmo aquele que está condenado ou vai ser condenado ou libertado, ele também está sujeito à lei e tem que respeitá-la. E o juiz é aquele que, mais que tudo, sabe aplicá-la, mas na aplicação da lei. Eu acho que o fator social, o fator humano, vocês trabalham também com fatores que aliviam a pena, a pessoa estava alterada, etc. Mas a própria lei, então, ela não pode ser meramente fria, lei morta. Ela tem que ser uma lei social, uma lei humana. E se de fato for claro, se configurar o crime, você não aplica a lei. Mas, e você aplica não se desumanizando e castigando, porque não é uma vingança que você está fazendo.
está dando a chance para ele meditar, se recolher, mudar e ser reinserido na sociedade. Então, eu acho que a lei devia estar junto com as prisões, sabe? As prisões deviam ser escolas e não lugares de castigo. Isso, e a Constituição e as leis, elas não podem servir de camisa de força para impingir ao excluído uma lei que faça mais exclusão. Não é verdade, professor? Eu acho que você formulou bem, viu? Eu acho que ela não pode ser uma camisa de força. Ela tem que ser uma camisa, mas essas camisas que são flexíveis. Quer dizer, você não tira a culpa dele, mas você sabe que por detrás está um ser humano, está uma sociedade, capacidade de pessoas se resgatar, e a lei atende essas variações, porque a história não está congelada, as consciências não estão também fixadas num modelo só, elas vão se enriquecendo, e isso faz, eu acho, a beleza do direito. Eu mesmo estudei durante 4, depois na Alemanha mais 3, o direito canônico, e tive que fazer 2 anos de direito romano. Os romanos tinham um grande senso de justiça. Você veja quando São Paulo está lá em Corinto e querem bater nele, diz, sou cidadão romano. Cives romanos, sou cidadão romano. Tiveram que parar tudo. Não puderam bater nele, porque os romanos sempre diziam res sacra homo. O ser humano é uma realidade sagrada. Não pode ser tocado. Você a toca quando ele comete um crime. E ele tem direito a se defender. São Paulo ficou em Roma 1 ano e meio numa casa esperando até ser julgado. E isso, acho que os romanos tinham o senso do direito. Nós somos herdeiros disso dele. O senhor me trouxe à lembrança uma expressão de Kant: a liberdade é um fato da razão. É, um fato da razão. Então, a responsabilidade é muito grande com a liberdade. Ela não é qualquer liberdade. Ela tem origem, né? É uma palavra ontológica e etimológica. Então, é muito interessante isso aí. Mas, professor, a religião liberta ou oprime? Considerando a religião aqui, não só aquela da igreja, não só a dogmática, mas todas as seitas que o fenômeno religioso. Fenômeno religioso. Ela é as duas coisas. Ela pode, e por isso Marx tem razão quando fala do ópio, a religião como ópio, e ao mesmo tempo ele diz que a religião é a expressão do grito do oprimido, que clama por justiça. Então, a religião é ambígua. Nós assistimos no nosso país que há grupos de igrejas pentecostais que manipulam Deus e só falam em riqueza, prosperidade. Nunca se viu na boca deles felizes os pobres, porque eles só falam da riqueza. Então, podem usar e legitimam estados de opressão, e a religião pode ser oprimida. Pode criar, inclusive, complexo nas pessoas. Freud analisou isso, de as pessoas se serem dependentes, não sentirem-se filhos de Deus, mas escravos. Agora, a natureza da religião, por isso é a parte, eu diria, patológica da religião, que tudo que é são pode ficar doente. Assim é o direito também, que é são, pode ficar doente, pode ser rígido. Assim a religião, ela é em si uma realidade sã. É a capacidade do ser humano se abrir a outra dimensão mais transcendente, às divindades, aquele princípio que sustenta o céu e a terra. E veja que todas as religiões, houve até vários congressos, num deles eu participei, fizeram o elenco dos valores que as religiões do mundo podem dar ao processo de globalização. E aí disseram 3 coisas que são importantes. Primeiro, a religião ensina a venerar o sagrado, o santo, que cerca toda a realidade. Segundo, a religião
sempre defendeu os pobres, sempre tomou o lado dos pobres. E terceiro, a religião sempre busca promover, exaltar, defender a vida. Nisso as religiões todas são unânimes. Ninguém delas é contra isso. Então, isso é o lado bom dela. Agora, ela pode ser manipulada, e como é manipulada em muitos lugares. E o Stalin foi muito hábil, digamos. Ele percebeu que o exército soviético estava perdendo do exército nazista, não conseguia mobilizar o povo. Então, o que ele fez? Ele perseguia a Igreja Ortodoxa, todos os religiosos, mandava para a Sibéria, o Estado era ateu. Ele disse, não, a única instância que pode mobilizar o povo é a Igreja Ortodoxa. Aí, como agora, infelizmente, o Kirill faz, apoiando a guerra contra... Ele mobilizou a Igreja Ortodoxa, aí todo o povo veio, porque os monges, a igreja estava convocando, defender a pátria, defender o solo, defender a família sagrada. Aí o exército se encheu de novo. Ele manipulou a religião por interesse militar, não por interesse de religião. Então, a gente tem que sempre distinguir, eu acho, na religião, como o Papa, quando ele era grande teólogo, depois ele ficando Papa, o Papa Ratzinger, ele diz, quando nós falamos de Pedro, devemos distinguir Pedro como Satanás, que Jesus disse, Pedro, vai de retro, Satanás. E Pedro como pedra sobre a qual construí a minha igreja. Diz que um cristão adulto deve, diante do Papa, não ter uma atitude de submissão, uma atitude de respeito, mas saber distinguir quando um Papa pode ser Satanás, porque Jesus chamou ele assim, porque não entende o desígnio de Deus, e pode ser a pedra, que fortifica a fé, que anima a esperança. Devemos saber distinguir. E eu acho que isso vale para todas as coisas. Tá certo. Hegel, professor Leonardo Boff, diz que toda consciência da vida é consciência do mal da vida. E aí o senhor fala de toda, né, das guerras, do nazismo e de toda essa dor, né, impingida e sofrida pelos nossos irmãos. E dor que permanece, basta olhar aí no dia a dia, a sociedade, a comunidade. Afinal de contas, o mundo é dor? Eu estou escutando a ressonância de Hegel no teu discurso, viu? Da fenomenologia do espírito, onde ele diz, viver é sofrer, o ser é sofrimento. E, de fato, eu acho que há duas tradições, que você, como filósofo, sabe, que é a tradição grega que diz que a filosofia nasce do encantamento, da admiração, etc. E tem a outra escola, que é dos estoicos e dos modernos, a filosofia nasce do sofrimento, que a pessoa se obriga a pensar para superar o sofrimento. E nós nunca conseguimos isso. Então, a questão que você colocou, eu, inclusive, abordo mais detalhadamente no livro, O Doloroso Parto da Mãe Terra. Eu tenho 3 capítulos sobre a questão do mal no mundo, o sofrimento no mundo, porque eu me pergunto, agora que a gente sabe, especialmente os estudos recentes sobre a escravidão, terrível sofrimento que foi para milhões de pessoas, e a gente pergunta por que o ser humano pode ser tão cruel e tão perverso. Para mim, uma das coisas que mais me impressionou quando o Papa Bento XVI, o Ratzinger, que foi meu amigo, meu professor, depois mudou, lógico, que as funções eram diferentes, ele tinha que julgar e eu tinha que escutar. Ele esteve em Auschwitz, Birkenau, que era a câmara de gás onde eliminaram 6 milhões de judeus. Aí ele se mostrou grande teólogo. E ele disse, onde estava Deus nesse momento? Deus, por que te calaste? Por que te calaste? Por que permitiste tanta iniquidade? Por quê? Quem está falando aqui é o teólogo. Não é o teólogo, é a pessoa humana. É você, é eu. Por que tanto sofrimento?
Por que tantas mortes de crianças, estupros, esquartejamentos? Por quê? E é uma pergunta que, na verdade, ninguém soube responder. Teilhard de Chardin, que era o grande arqueólogo e pensador, etc., junto com outros biólogos, dizia: nós notamos que no conjunto das espécies, dos seres vivos, o único ser vivo que tem um excesso de violência é o ser humano. Os animais, eles mata o outro, etc., mas não são cruéis. O ser humano pode ser cruel, submeter a mil sofrimentos. Esse excesso de sofrimento, ele diz, é o mistério da vida. Eu não entendo. Professor, eu vou passar a palavra agora para o senhor para as vossas considerações finais. Fica à vontade. Puxa, foi tão rápido, meu Deus. É verdade, as coisas boas são assim, né, professor? Eu ficaria, com certeza, uma eternidade aqui ouvindo o senhor. Tanta sabedoria, tanto ensinamento para que possamos aprender. Olha, primeiro eu quero agradecer à Escola Superior do Tribunal de Justiça por ter inaugurado esse projeto, Magistratura e Sociedade. Isto é, manter-se sempre aberto no diálogo. Tudo está em movimento hoje, especialmente no nosso país. E eu acho que vocês têm uma grande responsabilidade, porque vivemos um momento em que as leis são atropeladas, continuamente a Constituição está ameaçada, e nós temos que fazer um discernimento. Nós queremos viver democraticamente, não queremos ameaças de golpes, nada disso. Queremos um Estado democrático de direito, e vocês são os principais guardiães disso. Guardiães, nós confiamos muito em vocês. Então, eu acho que fica um desafio para nós, como cidadãos eleitores, vocês como guardiães, de fazermos uma escolha certa. Eu acho que será praticamente um plebiscito. Ou nós queremos um Brasil democrático, de direito, com sua Constituição, com sua paz, sem ódio, sem vinganças, ou nós queremos prolongar uma situação que não é boa para ninguém, nem para o mundo. E eu desejo que esse diálogo com vocês enriqueça as convicções que vocês têm, como guardiães do direito, das liberdades democráticas e de um futuro bom para o nosso país. Muito obrigado. Obrigado mais uma vez. E realmente eu agradeço, professor, por esse programa, e tendo como idealizadores o desembargador Marcos Machado, a desembargadora Helena Maria Bezerra, o desembargador João Ferreira Filho e a minha pessoa, porque é uma forma realmente de humanizar quem precisa ser cada vez mais humanizado. Muito bem, finalizamos aqui o nosso 13º encontro no programa Magistratura e Sociedade. Um proveitoso bate-papo com o professor Leonardo Boff, autor de mais de 60 obras. Não, já são 104, que é o meu trabalho. Meu trabalho 104 obras, quer dizer, incansável professor Leonardo Boff. Né? Nós somos brindados com essa sabedoria, todo esse conhecimento, traduzido inclusive em suas obras. Vamos colocar aqui novamente, professor, com a vossa autorização, o endereço do site, para quem quiser saber mais sobre esse maravilhoso pensador contemporâneo, Leonardo Boff. O site é leonardoboff.org. E lá vocês têm a lista dos livros com sua foto e podem encomendar e, eventualmente, até eu posso autografar. Muito obrigado. Fica mais um tempinho conosco e agradecemos também a equipe técnica que nos acompanha e até o próximo programa. Um forte abraço a todos. Muito obrigado, Gonçalo. Muito obrigado, Gonçalo.